Chegamos e vamos informar. Mais de 30 mortes foram registadas nas estradas do país durante o fim de semana. Dia Mundial de Coração, doenças silenciosas e cuidados permanentes em destaque. Pedras de diamantes especiais serão leiloadas num evento online. Vicente, depois das enchentes. É segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Bem-vindo ao melhor da informação. Olá, boa noite. Um aparatoso acidente de viação foi registado no domingo na Estrada Nacional 230, no bairro Guicanda, em Malange, quando um veículo ligeiro de passageiros embateu contra um trailer de um caminhão de carga imobilizado devido a uma avaria mecânica, provocando a morte a 10 pessoas. O chefe do Departamento de Acidentes da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, João de Sousa, explica que a viatura avariada se encontrava sinalizada de acordo com o Código de Estrada e que a distração e o excesso de velocidade por parte do automobilista da viatura ligeira poderão ter estado na causa do acidente. Entretanto, nas últimas 72 horas foram registados no país 86 acidentes de viação, 97 feridos e 34 mortos. O subinspetor Pascoal Mussungo, da DSTR, adianta que a província de Luanda destacou-se na sinistralidade com um total de 16 acidentes. E mais de 30 pessoas morreram nas estradas do país durante o fim de semana, vítimas de acidentes de viação. Apesar de Luanda registrar o maior número de acidentes, com 16 casos, Malange liderou as estatísticas, com o número de mortes totalizando 10, fruto da colisão de duas viaturas. Neste domingo, a informação foi prestada pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária no balanço de fim de semana. Um aparatoso acidente de viação foi registrado neste domingo na Estrada Nacional 230 do bairro Quicanda, em Malange, quando uma viatura ligeiro de passageiros embateu contra o tráiler de um caminhão de carga imobilizado. Devido à avaria mecânica, o acidente provocou a morte de mais de 10 pessoas. O chefe do Departamento de Acidentes da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, João de Sousa, explica que a viatura avariada se encontrava sinalizada de acordo com o Código de Estrada, que a distração e o excesso de velocidade por parte do automobilista da viatura ligeira poderão estar na causa da tragédia. O último final de semana do mês de setembro de 2025 foi caracterizado por uma tragédia em consequência do acidente de viação ocorrido na província de Malange. Trata-se de um choque contra obstáculo amovível, veículo avariado, ocorrido por volta de 13 horas e 40 minutos na Estrada Nacional 230, município de Cacuzo, que envolveu dois automóveis, um ligeiro de passageiro, de marca Toyota, modelo Avanza cor branco, matrícula LD 4717DR, onde se faziam transportar 10 passageiros que acabaram todos por perder a vida quando este embateu contra o automóvel pesado de mercadorias de marca Sinotruck, cor amarelo, matrícula LD 2455HT, que se encontrava imobilizado por avaria, mas com a sinalização colocada de acordo com aquilo que está previsto no artigo 87 do Código de Estrada. Havia boa sinalização, este veículo estava imobilizado num espaço livre e visível. Presume-se que o excesso de velocidade associado à fadiga e distração terão contribuído para a ocorrência deste acidente. Nós gostaríamos de apelar a todos os condutores para a observância das medidas gerais de segurança rodoviária, para que pudessem descansar o suficiente
para observarem os limites de velocidade a fim de se prevenirem os riscos decorrentes da inobservância das normas do Código de Estrada e diplomas complementares. Entretanto, nas últimas 74 horas foram registrados em todo o país 86 acidentes de viação, 97 feridos e 34 mortes. O subinspetor Pascoal Mussungo adianta que a província de Luanda se destacou na sinistralidade, com um total de 16 acidentes. Tivemos um aumento de mais 24 acidentes, mais 17 mortos e mais 22 feridos. Assim sendo, tivemos um total de 86 acidentes, sendo que os mortos subiram em 34 e os feridos em 97. Infelizmente, este número de feridos, falamos de 97, 90% são feridos graves. A Luanda, esta vez Luanda regressou ao topo da tabela com 16 acidentes, 5 mortes. Só que é um caso que não tem sido habitual. Normalmente, a província com o maior número de acidentes acaba sempre sendo a província também com o maior número de mortes. Aqui há uma exceção, porque Malange registrou apenas oficialmente 3 acidentes, entretanto está com o maior número de mortes fruto deste acidente aparatoso. Subinspetor Pascoal Mussungo, da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, e o balanço de trabalho realizado nas últimas 72 horas nas estradas do país. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros tem apostado na formação de comitês locais de redução de riscos e desastres para responder às ocorrências nas zonas de difícil acesso. A desestruturação e o acesso deficitário é visto ainda por este organismo do Ministério do Interior como o calcanhar de Aquiles para melhor resposta às suas atuações. Os acessos deficitários ao interior dos bairros, configurados por buracos, ravinas e becos, com agravante na época de chuva, têm dificultado a atuação do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Para contrapor a atual realidade, foram criados comitês locais de redução de riscos e desastres, preparados para a resposta primária. Segundo o superintendente bombeiro Wilson Batista, só em Luanda são mais de 4 comitês já criados. O diretor de Comunicação Institucional e Imprensa dos Bombeiros avança que, entre as outras formações, os voluntários dos comitês foram capacitados em matéria de prevenção e combate ao incêndio e atendimento pré-hospitalar. A atuação humana que, de certa forma, pode desencadear em situações que possam criar alguma complexidade de intervenção do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, particularmente na época chuvosa, como, por exemplo, ações preventivas de desassoreamento de pequenas valas, desassoreamento de pequenas linhas de água que vão de volta e meia estando acometidas com sedimentos de terra e também alguns objetos que, de certa forma, vão lá parar. Luanda, se a memória não me traiçoa, já foram formados mais de 4 comitês municipais de redução de riscos de desastres, que são preparados, primeiro, para identificar os riscos, adotar as medidas de mitigação sobre estes riscos, e quando se observa uma situação real de alguma ocorrência, eles estão preparados para dar a resposta inicial com os meios que lhes foi disponibilizados. Wilson Batista sublinha que em alguns casos têm mesmo de demolir imóveis. São conhecidas como estado de necessidade, onde há efetivamente a necessidade de se destruir um bem em detrimento da salvaguarda de um bem maior. E esta ação os bombeiros têm estado a praticar sempre que necessário. Naturalmente que observamos todas as possibilidades disponíveis e, em última instância, que parte-se para algum derrubo de alguma parede ou corte de alguma árvore para garantir e possibilitar a progressão das nossas forças no terreno. Muito recentemente houve um incremento a nível de efetivos, tivemos cerca de 4 mil efetivos, novos efetivos, que já estão inseridos no contexto operacional, alguns em fase de formação
E, no entanto, com este incremento efetivo, acreditamos que estaremos em melhores condições para dar respostas às inúmeras ocorrências que... O superintendente bombeiro Wilton Batista avança as estratégias com vista a responder com brevidade às solicitações da população. Há uma estratégia, uma política a nível do Ministério do Interior de expansão do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros através da criação de destacamentos junto destas comunidades para que se possa encurtar o tempo de resposta, principalmente quanto aos incêndios. Mais de 40 pessoas deram entrada no banco de urgências neste final de semana no Hospital Geral Especializado Neves Bendinha. E menores continuam a liderar as estatísticas de casos naquela unidade hospitalar de Luanda. Dentre estas ocorrências, 2 pessoas perderam a vida nas últimas 72 horas. Segundo a médica interna de cirurgia plástica Divina Adão, as vítimas são uma criança de aproximadamente 1 ano que sofreu queimaduras com água quente e um jovem de 20 anos vítima de acidente de trabalho. Nós tivemos um total de 43 pacientes atendidos. Infelizmente, dessas 43 pacientes que foram atendidos, 24 são crianças e 19 adultos. Internamos nesse mesmo número 11 pacientes. Desses 43, 11 tiveram queimaduras muito graves que tiveram que ser internados. E nesses internamentos, infelizmente, a maioria é criança, predominando assim 8 pacientes dos 11 que foram internados. Infelizmente, tivemos 2 óbitos, uma criança e um adulto, sim. A primeira paciente, o incidente aconteceu no domicílio, foi vítima de queimadura com água quente, e o adulto foi vítima de acidente de trabalho, eletricidade. A especialista acrescentou que nesta unidade hospitalar as crianças lideram as estatísticas de casos. Aproximadamente 70% dos nossos casos que nós recebemos são crianças e são acidentes domésticos, infelizmente. Acontece dentro do domicílio, às vezes, mesmo com a supervisão dos adultos, que muitas das vezes são os próprios pais que de forma descuidada despejam líquidos ferventes sobre as crianças, chá quente, água quente, comida quente. Nós já recebemos crianças de meses, mas a predominância dos 1 aos 5 anos de idade. Divina Adão destacou ainda que muitos desses acidentes poderiam ser evitados. A nossa população desconhece muitas dessas medidas, principalmente temos recebido muitos pacientes com queimadura por gás butano, explosões de gás, botija de gás. A maioria das nossas famílias colocam objetos pesados por cima de botijas de gás com a sensação de que estar a resolver alguma coisa. Infelizmente, essa é uma falsa sensação de segurança e muitas dessas botijas acabam por explodir por falta de manutenção da mesma botija, ausência das borrachas de proteção e ao invés das famílias levarem essa mesma botija para as agências trocar, elas colocam objetos, não é, para fazer peso e acabam por explodir, levando a queimaduras severas que muitas das vezes, infelizmente, o desfecho é óbito. Quanto a esta situação, a profissional de saúde considera tratar-se de negligência dos encarregados de educação. Tem que estar mais atentos, porque as crianças, principalmente nessa faixa etária dos 1 aos 5 anos, a criança instintivamente quer conhecer o mundo, quer descobrir coisas. Então os pais não devem colocar objetos ferventes, líquidos ferventes próximos a essas crianças, devem colocar por mais distante possível. A criança não pode entrar na cozinha, porque dependente de termos o maior cuidado possível, se a criança frequenta esse seio onde existem esses objetos perigosos para causarem a queimadura, um dia pode acontecer, infelizmente, esses acidentes. Diante disso, a médica interna de cirurgia plástica deixou um apelo à sociedade para que se previnam esses acidentes que têm ceifado vidas, principalmente de crianças. Criança de 7 anos, 8 anos, não é para estar na cozinha, fazer funs, fazer a comida, a refeição da família sem a supervisão de adulto. Não, infelizmente acontece muito também aqui na nossa sociedade. Recordo que esta unidade hospitalar especializada Neves Bendinha foi reinaugurada no dia 10 de outubro de 2023 pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. Famílias em Luanda gastam em média 7.000 kwanzas por dia só para a alimentação. Os dados revelam que preços dos produtos variam de acordo com o local da compra, onde um mesmo produto
Sobe cerca de 9% nos supermercados e chega a custar mais de 20% nos mercados paralelos. No mercado informal, por exemplo, o quilo de arroz custa cerca de 1.000 kwanzas, enquanto no supermercado pode ser encontrado a 1.090. Já nos mercados do bairro, o mesmo produto chega a 1.200 kwanzas. O feijão, alimento central da dieta das famílias, apresenta diferenças ainda mais acentuadas. 1.000 kwanzas no mercado informal, cerca de 2.990 no supermercado e 2.000 kwanzas nos mercados paralelos. O óleo de cozinha segue a mesma tendência, com valores que oscilam entre 2.000 e 2.400 kwanzas por litro. Entre produtos que também registram diferenças de preço está o ovo, cujo cartão de 30 unidades chega a custar 6.000 kwanzas nos bairros, contra os 4.390 nos supermercados e 5.000 kwanzas nos mercados informais. No mercado de Luanda, a carne bovina é um dos produtos que mais pesa nos bolsos das famílias. Num dos mercados, 1 quilo custa 2.000 kwanzas, valor que praticamente dobra nos supermercados, onde chega a custar 4.390 kwanzas, e sobe ainda mais nos mercados dos bairros, onde ronda os 4.000 kwanzas por quilo. A disparidade faz com que muitas famílias deixem a carne de fora da lista de compras, tal como disse esta senhora, que revelou gastar cerca de 120.000 kwanzas por mês para a alimentação. Por exemplo, das aulas, como eu estava a dizer, né, que já das aulas é a parte. Agora, do costume do alimento também é a parte, 120.000 kwanzas. Agora, se for do escola, transporte, bate aí uns 150.000 kwanzas por mensal. Nem chega a nada. Se o saco de arroz está 22.000 kwanzas, vai tirar numa de concha, acho que aqui não me resta nada. Somente a costeleta. Eu já nunca mais comprei. A caixa está 30.000 kwanzas. De vez de comprar uma caixa de 30.000 kwanzas, então prefiro comprar peixe, uma caixa de peixe ou uma de concha. Apesar de algumas descidas em alguns produtos como o feijão, a soma final continua a pressionar os rendimentos, disseram as vendedeiras do mercado de São Paulo, em Luanda. Como essa época de feijão está mesmo baixo, esse é o tempo de feijão está mesmo baixo. Quando assim, daqui mês de dezembro, o feijão também fica mesmo caro. Lá também compramos caro e aqui vendemos também um pouco caro, mas esse tempo é época de feijão. Uma caixa de coxa de 10 quilos está 19.800, 19.500 e só vem 20 coxas. E 20 coxas vender cada 1.000 não rende. Não rende, só tem que vender 2,5 quando é grossa. Quando é fina tem que vender 3, 2,5. Não, subiram. A caixa de fígado está muito caro, 10 quilos de fígado está 25.000 kwanza. Já no outro lado, 10 quilos de fígado de vaca está 32.000 kwanza. A retalhar só vai ganhar 2.000 kwanza. E se tem que saber cortar, porque senão todo o dinheiro perde. No caso da banana pão, batata doce, antes os clientes... 89.000 kwanzas no mercado informal e mais de 480.000 kwanzas nos supermercados. Em maio, registraram-se pequenas quedas em alguns produtos, com aumentos noutros, como os ovos. Já em setembro, os valores mantêm-se na mesma faixa, ultrapassando os 280.000 kwanzas no mercado informal e 400.000 kwanzas nas grandes superfícies. A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola lança nesta terça-feira um leilão online de pedras de diamantes especiais. Segundo uma nota, as sessões de visualização vão decorrer até o dia 7 de outubro, na sede da Sodiam, e o processo de licitação, que será feito por via eletrónica, deverá decorrer até o dia 8. O leilão é direcionado a clientes registados na base de dados que tenham experiência na comercialização de pedras especiais. Os lotes a serem leiloados incluem 36 pedras especiais, com peso igual ou superior a 10,80 quilates, produzidas pelas diamantíferas do país, como Catoca, Caixepa, Lulo, Somiluana, Caluanda e também Mucende. E o petróleo, a principal matéria-prima do país, abriu a semana com uma ligeira valorização, mas o barril continua a ser comercializado abaixo dos $70. As variações da cotação do barril de petróleo continuam.
Neste domingo, observou-se nas negociações uma variação mínima de 68,47 dólares e máxima de 68,72 dólares, de acordo com o site especializado investing.com. Entretanto, nesta segunda-feira, a cotação do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro foi negociado a 68,72 dólares. A mesma publicação dá conta que os preços do petróleo caíram acentuadamente no comércio asiático, na sequência de relatos de que a OPEP+ aumentará novamente a produção em novembro e a preocupação sobre um crescente excesso de oferta global devido à retoma das exportações de petróleo curdo para a Turquia. O Orçamento Geral do Estado angolano para o exercício econômico 2025 foi preparado com base no preço de 70 dólares por barril e uma estimativa de produção de 1.098.000 barris de petróleo por dia. Segundo o resumo semanal da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustível, a produção de petróleo em Angola durante o mês de agosto deste ano fixou-se em 32.074.313 barris, numa média diária de 1.034.655 barris, representando um aumento de 1.112.861 barris em relação ao mês de julho. Sexta cerimónia de condecorações e imposição de medalhas. Académicos, jornalistas, desportistas e autoridades tradicionais entre os condecorados. Em destaque mundial sobre os riscos das doenças cardíacas e como preveni-las. Existem muitas doenças associadas ao coração e é acerca delas que vamos conversar agora com o médico cardiologista Mauer Gonçalves. Boa noite, doutor, bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Gostaria que nos enumerasse as doenças do coração. Bem, Kina, existem muitas patologias que acometem o coração. Desde logo, nós podemos ter patologias congénitas, portanto, são aquelas, não é, que a pessoa nasce com elas, mas depois tem as patologias adquiridas. E depois, dentro destas patologias adquiridas, vamos assim dizer, ela pode afetar o coração de diversas formas. Pode afetar, por exemplo, as válvulas, pode afetar o músculo cardíaco e aquelas, vamos assim dizer, que nós mais tememos são as chamadas doenças cardiovasculares, aquelas que afetam as artérias do coração. E que, neste momento, é a principal causa de morte em todo o mundo. Claro que, a nível da África subsaariana, é diferente, né? Nós sabemos que prevalecem as doenças infecciosas, mas a maior parte dos países, e de forma global, a doença cardiovascular, não é, é a causa de cerca de quase 20 milhões de mortes anualmente. Olhando para as doenças cardíacas não congénitas, quais são as mais comuns no nosso país? No nosso país, temos alguns estudos que mostram, em primeiro lugar, são as cardiopatias hipertensivas, ou seja, a pressão arterial, quando não controlada, ela acaba por danificar o coração e o coração, no início, ele vai aumentando a sua espessura, aquilo que nós chamamos de hipertrofia, mas chega uma altura que o coração já não consegue hipertrofiar, ele dilata. Então, é aquilo que nós chamamos de uma cardiopatia hipertensiva. Depois temos as miocardiopatias, que têm a ver com a dilatação do músculo cardíaco. E depois as valvulopatias, que também são muito prevalentes no nosso meio, muito em função da febre reumática. A febre reumática, que ainda é muito prevalente no nosso meio. Portanto, são essas as três principais causas, não é, de doenças cardiovasculares, de acordo com alguns estudos já existentes em Angola. Olhando para o quadro de doenças adquiridas, até que ponto a alimentação está na base da existência delas? Bem, destas que eu enumerei, para dizer a verdade, a alimentação não está relacionada com nenhuma delas. Quer dizer, não diretamente. Não diretamente. Né? Mas, por exemplo, a hipertensão arterial tem muito a ver com o consumo de sal, tem muito a ver com, por exemplo, o sedentarismo, com o excesso de peso, não é? Obesidade. Então, de forma global,
quando nós falamos em doença cardiovascular, né, estamos a referir-nos à doença, vamos assim dizer, que afeta os vasos, né, neste caso as artérias, e claro, aí sim, aí é necessário a adoção de um estilo de vida saudável em todos os domínios. Estamos a falar em termos alimentares, não é? É necessário que as pessoas adotem um estilo de vida, uma alimentação saudável, por exemplo, à base de verduras, vegetais, evitar as chamadas gorduras saturadas. Que é a comida industrial, pronto, as pessoas entenderem a comida da fábrica. Exatamente. E apostar mais se tiver que usar as não saturadas. Neste caso estamos a falar, por exemplo, o azeite, sei lá, outras gorduras boas, né? O abacate e por aí fora. Depois, há também dentro do estilo de vida saudável, por exemplo, a atividade física, que é muito importante mesmo, porque ao fazer atividade física, o indivíduo, primeiro, reduz o peso, não é? Uma pessoa que faça atividade física de forma regular não vai ter muito peso. Outra redução do estilo de vida é, por exemplo, o tabagismo. Também é um hábito, é um comportamento muito nocivo para o coração, porque, assim de forma muito simples, não é? As artérias acabam por entupir, não é? Por causa mesmo do fumo de tabaco. Por outra, o consumo de álcool também deve ser reduzido. Nós não costumamos proibir o consumo de álcool, mas moderar, pedir para moderar. Exatamente. Convém moderar. A Organização Mundial de Saúde recomenda que para os homens, eu vou dar aqui exemplos concretos, não é? Deve consumir apenas até 20 miligramas, ou seja, dá 2 cervejas, 2 copitos de vinho. Já as mulheres deve ser até 10 miligramas, ou seja, a mulher deve consumir apenas... diária, doutor. Uma toma diária. Deve consumir apenas uma cerveja ou um copo de vinho. Quando nós dissemos vulgarmente que alguém tem o coração maior do que a caixa, o que é que estamos a dizer cientificamente? Olha, este é uma pergunta muito bem colocada. O que é que nós queremos dizer? É quando o coração está muito dilatado. Portanto, esta é uma expressão popular, não é, que se vulgarizou, em que quando o indivíduo tem aquilo que nós chamamos uma miocardiopatia dilatada, né, o coração está muito dilatado. Então, havia um livro, aqui há muitos anos, que era Onde Não Há Médico, e ele usava essa expressão, que o coração maior que a caixa. Então, passou, não é? E as pessoas passaram a utilizar essa expressão, mas é quando o coração atinge dimensões exageradas, não é? Então as pessoas vulgarmente denominam de coração maior que a caixa. Quais são os cuidados que as pessoas com esta comorbilidade devem ter? Bem, uma pessoa que tenha uma miocardiopatia dilatada é uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca. E o meu conselho é que, em primeiro lugar, deve tomar a medicação de forma regular e tem que ser muito disciplinado, porque aí já não tem nada a ver com a alimentação, nem... Se ele tiver uma miocardiopatia dilatada, o coração dilatou, ele vai ter mesmo que tomar a medicação de forma muito, muito rigorosa. Por quê? Porque a medicação vai ajudar a melhorar, a pôr o coração, digamos, com mais força e a reduzir os líquidos que acabam por se acumular, né, em decorrência deste coração que não tem capacidade para desempenhar a sua função, que é de bombear o sangue. Lembrando que o coração é um músculo e, portanto, quando os jovens estão nas academias e a utilizar esteroides anabolizantes para ganhar músculos, também estarão a mexer neste músculo que é o coração? Olha, aqui, mais uma vez, uma pergunta muito bem colocada. Realmente, nós temos recebido muitos pacientes usuários, não é, das academias, e que usam alguns esteroides anabolizantes e que acabam por ter alguma repercussão a nível cardíaco. Inicialmente, o coração acaba por aumentar a sua espessura, né? Aquilo que eu já disse que nós chamamos de hipertrofia, e depois, numa fase subsequente, pode mesmo dilatar. Então, há que ter muita atenção. Os nossos telespectadores, não é, que frequentem academias, atenção. Muitas das vezes, eu já tenho esse relato
esses produtos acabam por ser vendidos mesmo no ginásio. Há sempre alguém ali a fazer uma sem orientação médica. Sem orientação médica, não convém. Há muitos produtos que realmente ajudam a queimar calorias, não é? Mas faça-o sempre de acordo com a orientação médica, de acordo com algum profissional ligado ao ramo e nunca de forma isolada ou por indicação de pessoas leigas. Cientificamente, há alguma influência entre a toma exagerada de café e o funcionamento deste músculo, que é o coração? Não. Olha, por incrível que pareça, muitos pacientes perguntam, essa é uma pergunta muito recorrente nas consultas, doutor, será que eu tenho que parar de tomar café por causa da pressão arterial? Não. O café não, e digo aqui isso em alto e bom som, não há nenhum estudo que relacione o consumo de café com hipertensão ou com doença cardiovascular. Pronto, estamos a falar um consumo moderado, não é? Não estou a falar uma pessoa que vai beber 20 cafés num dia. Não. Estou a falar até 1, 2, 3 cafés, ou mesmo 4 cafés no dia, não tem mal nenhum. Pelo contrário, tem até muito boa repercussão a nível do organismo, de forma como um todo. O que é mais comum, na qualidade de médico, indicar às pessoas que não conhecem a condição do seu coração e que deviam conhecer, e os que já conhecendo muitas vezes negligenciam da medicação? Olha, este é um tema que dá para muitas conversas, que é a adesão à terapêutica. Nós temos realmente um grande problema, porque as pessoas muitas vezes não aderem à medicação porque não têm capacidade de comprar os medicamentos, mas há quem também não adere mesmo por... Já estou bom, já estou curado. Exatamente. Olha, para a hipertensão arterial é o pão de cada dia. As pessoas dizem, doutor, a pressão já está boa, então abandona a medicação. Porque a medicação também, por vezes, pode causar alguns efeitos secundários, mas a minha sugestão é nunca abandone a medicação para a hipertensão para a insuficiência cardíaca, converse com o seu médico. Se tiver algum efeito secundário, converse. Há formas de mitigar isso. Por exemplo, um sintoma muito frequente, por exemplo, para os homens, é que alguns medicamentos podem causar alguma disfunção erétil. Então, isto é um motivo para os homens abandonarem mesmo a medicação. Então, mas não faça isso. Converse com o seu médico. Hoje em dia há outros medicamentos, conseguimos sempre equilibrar, reduzimos isso, fazemos aquilo, mas não abandone. Porque abandonar a medicação, e eu digo sempre aos meus pacientes, olha, quando você está a tomar a medicação da hipertensão, na verdade você está a prevenir ter um evento cardiovascular. Ou seja, você está a prevenir a ter um AVC, está a prevenir a ter insuficiência renal, a ter insuficiência cardíaca, só pelo facto de você tomar a medicação. Porque tomando a medicação, a sua pressão está controlada, consequentemente, a probabilidade de ter um evento cardiovascular é reduzido. Dr. Mauer, eu vou agradecer a sua presença aqui no Girassol Jornal. Claro que sobre o coração levaremos o jornal todo e outras tantas edições, porque não se esgota, e esperamos contar consigo noutras edições. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar deste órgão tão importante que é o coração, neste dia, não é? Dia 29 de setembro, que é um dia que a todos nós, não é? Tem um simbolismo muito grande. Obrigada. Muito obrigado, Kina, e até a próxima. Até a próxima. Mais de 100 entidades individuais e coletivas foram esta segunda-feira condecoradas pelo Presidente da República, João Lourenço, com a medalha da Classe Independência. Nesta que foi a sexta cerimónia de condecorações. O chefe de Estado outorgou igualmente medalhas da Classe Paz e Desenvolvimento a figuras nacionais e estrangeiras. São no total 115 as figuras outorgadas com a medalha da Classe Independência. Entre os outorgados destacam-se os nomes de Francisco Filipe Zau, pai do atual ministro da Cultura, António Buriti da Silva, Manuel Soares Gomes, Diabo Negro, e ainda o do general Sebastião Garrido Che Guevara, todos estes a título póstumo. Para a família do general Che Guevara, a condecoração é o reconhecimento de uma vida dedicada à nação angolana. O tenente-coronel Mosquito Garrido, filho do malogrado, revela que para perpetuar a memória do pai, a família Garrido está a preparar uma biografia que será retratada em livro.
em nome da nossa família, a família Garrido. Nós estamos muito felizes e gostávamos de dizer que a luta, os anos que o nosso pai perdeu na mata, não foram em vão. Estamos a recolher informação e acreditamos que muito em breve a biografia do pai vai ser escrita. O interessante é que é incontornável, a biografia dele também passa diretamente pela história da independência angolana. Ainda na classe Independência, foram outorgados o agrupamento musical Negoleiros do Ritmo, a Associação dos Naturais de Angola, Anangola, e a Liga Nacional Africana. Nas reações, Joãozinho Morgado optou por lembrar os parceiros que consigo fizeram parte dos Negoleiros do Ritmo, um agrupamento que surge sob incentivo da sua própria mãe. Dirido Rocha, Porto já faleceram, né? Albrindo Cruz, Mário Fernandes e pronto, estão vivos, Careto Vieira Dias e Massano Júnior e muito mais, né? Para mim é gratificante representar neste ato a Liga Nacional Africana, porque ela tem um valor inestimável para a história de Angola, para a história do nacionalismo angolano. De cidadãos de outras nacionalidades, citamos os nomes de Siete Bosgra e Postal, da Holanda, e Leif Biereborg, de nacionalidade sueca, figura que fez a entrega da carta do primeiro-ministro sueco ao presidente António Agostinho Neto, logo nos primeiros anos da independência de Angola. Uma missiva que visava reconhecer a liberdade e o empoderamento de uma nova nação. O Leif manda um grande agradecimento à República de Angola. Ele sente-se muito honrado por este reconhecimento e diz que ele lembra-se muito bem de todos os esforços que foram feitos pela esta independência e deseja o seu melhor ao futuro de Angola e a todos os seus cidadãos e cidadãs. Igualmente, na classe Independência, realce para nomes como o de Bernardo Joaquim Silas, Ernesto Melo Antunes, Álvaro Barreirinhas Cunhal, Vital Martins Moreira, Sérgio Vilarigues, todos estes de nacionalidade portuguesa. Académicos, diplomatas, jornalistas e autoridades tradicionais continuam a se destacar na outorga de medalhas que marcam os 50 anos da independência nacional. Entre os condecorados desta segunda-feira esteve o Soba Grande do Lubito, que na ocasião apresentou ao Presidente da República a preocupação que tem a ver com a captura desregrada do pescado por parte de chineses. Afonso Rodrigues Sucumula se diz preocupado com os arrastões que têm se registado um pouco pelo país, mas fundamentalmente no município do Lubito, província de Benguela. Ngola Yeto, como é também conhecido, esteve frente a frente com o Presidente da República e não perdeu a oportunidade para, na primeira pessoa, apresentar ao titular do Poder Executivo a sua preocupação. É de dizer que apresentei a preocupação dos chineses que estão a capturar todo o peixe sem saber escolher os pequenos e grandes, tudo está a levar. Onde que haverá o futuro da nossa comunidade? E enquanto que o peixe é o alimento principal das nossas comunidades. Então, não há fiscalização, não há a Marinha que toma conta dos mares. Pedimos a esses órgãos para que cuidem e tomem conta dessa situação. O Soba Grande do Lubito foi uma das figuras condecoradas pelo Presidente da República, tendo na ocasião agradecido o reconhecimento do chefe de Estado. Entre os outorgados na classe Paz e Desenvolvimento figuram ainda o embaixador de Angola na Etiópia e nos escritórios da União Africana Miguel Bembe, da antiga Diretora Nacional de Saúde Pública Adelaide de Carvalho, do académico Samuel Carlos Vitorino e do político congolês a título póstumo Etienne Tshisekedi. Significa um reconhecimento do trabalho que tem estado a desenvolver a nível do ensino superior. O sentimento é de gratidão a todos que comigo trabalham, que comigo cooperam e que possibilitam que eu consiga fazer o meu trabalho e ser reconhecido. E, acima de tudo, gratidão a Deus e à família. Sentimos-nos muito honrados, sobretudo porque fizemos parte dessa história, não é? Tem uma série de questões marcantes no desenvolvimento do sistema de saúde do país. Naturalmente que esta homenagem significa muito, não somente para mim, mas com também os meus pais, os meus colegas de trabalho e, sobretudo, os meus chefes.
Primeiro, como sabem, os meus pais. Solidarité africaine que a joué. De facto, ele jogou um papel importante naquela época e esse reconhecimento é também um sinal da solidariedade africana que está sendo demonstrada agora. Estou muito orgulhoso por ele, mas também pela República Democrática do Congo. Os jornalistas Felisbela Uegie, Alexandre Cose e Analtina Dias foram alguns dos profissionais de comunicação outorgados com a Medalha Paz e Desenvolvimento. Eu gostaria de homenagear a minha mãe que faleceu há 25 dias. Ela ia ficar muito feliz e faz justamente hoje, ia fazer 81 anos de idade. Este galardão é atribuído a ela, mas também aos meus colegas com quem partilhei a redação durante 26 anos de trabalho e, portanto, aqui está o coroar de um reconhecimento que o Estado faz e eu estou muito feliz, não contava e, portanto, para mim foi uma ocasião de sublimar, de facto, muito importante. É um momento muito especial, não só para a Analtina, mas acho que para toda a nação, para todos os meus fãs, para toda a minha família, porque realmente é um reconhecimento nacional e então é fruto do nosso trabalho. Também na classe Paz e Desenvolvimento, o Presidente da República atribuiu a título póstumo a medalha aos malogrados Adão Manuel Rodrigues Maló, antigo preso político, e ao General Altino Sapalalo Buque, que pertenceu à Força Militar da UNITA. Portanto, para nós, filhos, é uma alegria, obviamente que hoje seria um dia bastante importante para ele, porque muito por conta mesmo daquilo que ele mencionava, embora ele não esteja vivo, para nós é de grande importância esse reconhecimento. O 2025 está a ser um ano de verdadeiro consolo, porque em fevereiro tivemos a oportunidade de enterrar o pai e agora esta distinção que lhe é concedida, então eu acho que até as lágrimas são de emoção e são de conforto também, porque eu acho que agora sim o pai vai descansar em paz. A sexta cerimónia de independência e paz e desenvolvimento. A Army Squad, Noite e Dia e também Daka Yoimi estiveram entre os artistas condecorados nesta segunda-feira pelo Presidente da República, com a medalha Paz e Desenvolvimento. Na mesma ocasião, o Presidente João Lourenço outorgou igualmente medalha a diversos desportistas. A música esteve sempre presente nos mais variados momentos da vida pública nacional. Prova disso é que vários grupos e artistas individuais têm sido reconhecidos pelo Presidente da República, João Lourenço, com as medalhas que marcam as festividades dos 50 anos da Independência Nacional. Anabela Bento, conhecida por Noite e Dia, Legalize e o grupo Army Squad, são só alguns dos artistas outorgados esta segunda-feira pelo titular do Poder Executivo. Esta condecoração é de Legalize, de toda a juventude trabalhadora e responsável. E, o país é nosso, né? Vamos dar o nosso máximo para, num futuro próximo, podermos sorrir todos de alegria. Não é só da Noite e Dia, mas é de todos os escuduristas, principalmente do Puto Prata e o Mestre Ara, que foram as pessoas que começaram comigo, aos meus novos produtores, que é o Jorge Rei da Selva, DJ AKM, aos meus bailarinos e a todas as pessoas que apoiam a Noite e Dia. É uma honra, né? Sentimos-nos lisonjeados, né? De fazer parte desta comemoração também, né? Ser apresentados com a grande honra, né? Isso quer dizer que a nossa música é boa, né? Valeu a pena um esforço todo que a malta fez, né? Como grupo. E somos muito gratos. O músico folclore Ndaka Yoimi é outra figura outorgada com a medalha Paz e Desenvolvimento pelo Presidente da República. Momentos como este acabam por dar-nos mais motivos de continuar e eu acho que enquadra-se também naquilo que são as razões da existência do próprio angolano em manter no coração, manter na alma aquilo que são as boas vontades de querer esta pátria cada vez melhor. Protagonistas de diversas modalidades desportivas mereceram igualmente a homenagem do titular do Poder Executivo. São mais de 22 anos de carreira profissional e hoje receber essa honra para mim é um motivo de grande satisfação, ser condecorado pelo Presidente da República
é sinónimo de que todo o trabalho que eu fiz ao longo dos anos, todos os sacrifícios, é reconhecido. Essa homenagem, até não tenho palavra para descrever, porque eu, na minha ótica, não pensar, é uma homenagem dupla. Com o presidente da União Africana e com o presidente da República de Angola. Todo este povo que continua a vibrar por onde eu passo. Mais um título, bem ganho e a demonstrar que temos gente para continuar a ombrear com os melhores da África. Orgulhoso por fazer também orgulhar os meus familiares e amigos e as pessoas mais próximas e pronto, também um reconhecimento de que algo de bom fez pelo país também. A sexta cerimónia de condecorações ficou também marcada por uma exposição que retrata a trajetória do primeiro presidente da Angola independente, António Agostinho Neto. A figura do camarada presidente ainda jovem até a sua parte de guerrilha, que é uma parte. Depois da segunda parte entra os acordos de Luamés, Alvor, não é? Mombasa e a sua chegada em Luanda. Daqui a pouco o regresso de Ari Papel à seleção nacional e ainda hoje Rui Andrade brilha nas 6 horas do Japão. Eu regresso depois do intervalo, não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte do jornal e começamos com o desporto. O técnico francês de 47 anos de idade, Patrice Baumel, foi apresentado nesta segunda-feira como timoneiro dos Palancas Negras para os próximos 2 anos. 15 anos depois, o velho conhecido dos angolanos voltou não mais como auxiliar, agora na condição de principal rosto do banco da Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol, os Palancas Negras. Em 2010, Patrice Baumel esteve na seleção como adjunto de Hervé Renard. Ambos duraram pouco tempo nesta missão Palancas Negras. Depois da despedida do português Pedro Gonçalves, Alves Simões, presidente da FAF, achou nos créditos do francês a figura ideal para conduzir a marcha dos Palancas Negras nos compromissos que aí vêm. No ato de apresentação, Patrice Baumel garantiu primeiro que decidiu voltar a Angola pelo facto de entender que pôde acrescentar mais alguma coisa no edifício Palancas 2010. Por outra, Patrice Baumel chegou para montar uma equipa bastante competitiva e que respeite a bandeira e honre o hino nacional. Ninguém está em cima de bandeira. Nada nem ninguém está em cima do hino, da camisola ou da equipa. Nada e ninguém está em cima do país. Estamos aqui para servir Angola e para trazer alegria e orgulho a todos os angolanos. Sozinho posso ir mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. Vamos lutar lado a lado. Angola avante. Interrogado sobre o objetivo a curto e longo prazo na seleção angolana, Patrice não foi tão claro. Porém, o líder da FAF, Alves Simões, garantiu que o técnico deve fazer melhor ou igual ao seu antecessor Pedro Gonçalves, que na Côte d'Ivoire chegou aos quartos de final. Para a terceira posição, vamos. E depois vamos encontrar equipe muito forte. Vamos ver. Mas temos de jogar antes de falar. Temos de jogar. Não quero falar para dizer temos de ganhar a Taça da África, temos de acabar em semifinal ou quarto. Por quê? Porque é dar força para o adversário. Humildade, vamos trabalhar. Sempre melhor daquilo que foi feito anterior, ou no mínimo igualar. Daí todos nós vamos ser chamados para ajudar que esse desiderato se cumpra. A imprensa, a mídia, o povo angolano, todos juntos em prol da nova equipa técnica para que possamos dar. E vamos fazer, porque aí uns gostam de fazer figa para tudo correr mal. Vamos fazer ao contrário, para que tudo corra bem.
quanto aos números, dinheiro ou então o salário que o técnico francês vai oferir ao comandar os Palancas Negras, por mais insistentes que foram os profissionais angolanos da comunicação social, a resposta que conseguiram tirar do líder federativo foi o contrato é confidencial. Gostaria de ser transparente conforme sugeriu, embora tenha convidado para vir o meu gabinete, não veio. Inclusive até houve especulações negativas ao respeito. Dizer-lhe que gostaria de ser transparente, mas conforme eu disse, há uma cláusula que me limita a ter que ser transparente e vocês têm que compreender que a vida é assim mesmo. Nós temos balizas e essas balizas definidas temos que cumprir. Patrice Bomelo foi campeão africano pela seleção da Zâmbia como técnico adjunto de Hervé Renard em 2012, proeza repetida em 2015 à frente da seleção da Côte d'Ivoire. Em clubes, o técnico gaulês de 47 anos de idade tem no seu currículo um título de campeão da Ligue 1 da Argélia e finalista da taça local em 2024 como técnico principal do Melodia d'Algel. E o técnico Patrice Bomelo chamou 28 jogadores para os duelos frente às seleções de Eswatini e também dos Camarões no encerramento do Grupo D de qualificação ao Mundial da América em 2026. Angola volta a entrar em cena para as batalhas de qualificação à próxima Copa do Mundo, mesmo sem qualquer chance de se atingir tal objetivo. Para os jogos, frente à seleção de Eswatini no próximo dia 10 de outubro e Camarões no dia 13 do mesmo mês, Patrice Bomelo deu voto de confiança a 28 jogadores. O novo técnico dos Palancas Negras chamou para a baliza 4 atletas: Nebulu, Agostinho Calunga, António Dominique e Hugo Marques, um dos regressados. Na defesa, 8 profissionais angolanos passaram no crivo de Bomelo: Clinton Mata, Ruben Adérito, Ossi, Tocarneiro, Jonathan Boatu, Kialonda Gaspar, David Carmo e Edi Afonso. No centro do terreno da nossa seleção, Patrice avaliou e aprovou 7 jogadores. São eles Freddy, Maestro, Benny Mukandi, Show, Manuel Reliano, Mário Balbúrdia e Mega. Nos atacantes estão à disposição para a data FIFA de outubro Mabululu, Gilberto, Milson, Chico Banza, Gelson Dalla, Depu, Manuel Benson, Zito Luvumbo e Ari Papel, que é um dos nomes mais sonantes dos atletas que regressam aos Palancas Negras. Recordo que Angola está no Grupo D de qualificação mundial da América do Norte, nos Estados Unidos, México e Canadá, a ser realizado em 2026. Lutam pela passagem na Série D as seleções de Cabo Verde, que é líder com 19 pontos, a 3 pontos do apuramento ao Mundial, e Camarões com 15 pontos, segundo Angola é quarta colocada com 10 pontos. O piloto angolano Rui Andrade e a TF Sport venceram as 6 horas de Fuji, no Japão, para o Campeonato do Mundo de Resistência. O piloto angolano Rui Andrade e a sua equipa TF Sport foram os mais rápidos ao vencerem as 6 horas de Fuji, no Japão, numa corrida emocionante para o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA. No Japão, o piloto angolano Rui Andrade partilhou o carro número 81 com o belga Von Rompuy e o norte-irlandês Charles Hestwood. Os 2 últimos minutos da corrida foram impróprios para cardíacos, com o carro de Rui Andrade a ultrapassar os 2 primeiros da corrida, ao cortar a meta na primeira posição. Pela segunda corrida consecutiva, mais uma equipa subiu ao pódio, tratando-se do Corvette 81 da TF Sport do angolano Rui Andrade, que se beneficiou de uma penalidade pós-corrida da Ferrari. A Ferrari, vista 21, ficou em segundo, à frente dos BMW M4 Evos gêmeos da equipa WRT, número 31, que alcançou o último degrau do pódio, à frente da 46. Com triunfo em Fuji, no Japão, Rui Andrade e a TF Sport estão na terceira posição do Campeonato do Mundo de Resistência com 81 pontos. O piloto angolano alcança o pódio pela terceira vez nesse ano, depois de Le Mans em França e São Paulo no Brasil.
O Mundial de Resistência é comandado pela Mantei com 105 pontos. A próxima e última corrida da FIA WEC 2025 acontece a 8 de novembro, onde vai se definir o campeão do mundo no Circuito Internacional de Sakhir, em Manama, no Bahrein. Cheias em Cabo Verde. OMS alerta para o risco de contrair doenças em São Vicente. Em destaque. Já estamos na página internacional. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco de surtos de gastroenterite e o surgimento de outras doenças após as cheias de 11 de agosto na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. A avaliação feita pela Organização Mundial da Saúde indicou doenças transmitidas por água contaminada, mosquitos, bem como perturbações mentais, como riscos de saúde pública no atual período pós-cheia na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. As chuvas de tempestade de 11 de agosto perigadas em escolas. O risco de surtos de gastroenterite em São Vicente aumentou significativamente, associado a uma baixa percepção de risco em relação à segurança alimentar, precárias condições de higiene e saneamento e relatos frequentes de surtos de origem alimentar entre residentes e turistas. No caso do risco de doenças transmitidas por vetores, como o mosquito, em que se enquadram a dengue, a malária e outras, o risco aumentou significativamente devido às águas paradas que se acumularam após as cheias. A OMS alerta ainda para o risco de aumento da insegurança alimentar, tal como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação já havia previsto na última semana. A tempestade atingiu os meios de subsistência, com gravidade especialmente entre pequenos agricultores e famílias de pescadores que também sofreram destruição de culturas, sistemas de irrigação, barcos e bens. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev e atual vice-conselheiro de segurança de Putin disse que a Europa não tem força para a guerra contra Moscou. Os líderes europeus acusam a Rússia de estar por trás dos drones que apareceram sobre os aeroportos e bases militares da União Europeia. A campanha presidencial do Uganda começou oficialmente na segunda-feira, antes de uma eleição que provavelmente será um confronto entre o presidente em exercício Yoweri Museveni e o seu principal rival Bobi Wine, numa repetição da eleição de 2021. Medvedev, aliado de Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que um eventual conflito entre a Rússia e os países da Europa pode desencadear uma guerra com armas de destruição em massa. Medvedev, atual vice-conselheiro de segurança de Putin, falou em reação às acusações recentes de líderes europeus de que a Rússia está por trás da onda de drones militares que tem surgido sobre aeroportos e bases do exército de países da Europa. Os países que registraram drones são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, que prevê defesa de seus integrantes em casos de ataque de terceiros países. Aeronaves foram registradas na Polónia, Romênia e na Dinamarca e levaram suspeitas de uma ofensiva coordenada. A ponte mais alta do mundo abriu ao trânsito neste domingo na província de Guizhou, no sudoeste da China. A ponte do Grande Canhão de Huangshan reduz o tempo de viagem através do canhão de 2 horas para apenas 2 minutos. Situada a 625 metros acima do rio Beipan, no terreno montanhoso de Guizhou, a ponte é quase 9 vezes mais alta do que a ponte Golden Gate de São Francisco, nos Estados Unidos da América. Com quase 3 quilômetros de comprimento, a ponte alcançou vários avanços tecnológicos no seu design de resistência ao vento e na construção de pontes em alta altitude. No próximo bloco tem mais informação. Não saia daí, eu volto a seguir. Até já. Bem-vindos à última parte do jornal. O município do Kazenga organizou na noite deste domingo a tradicional fogueira em homenagem ao herói nacional, Dr. António Agostinho Neto, no marco histórico do Kazenga.
O ato organizado pelo Comitê Municipal do MPLA no Kazenga serviu também para homenagear alguns moradores que durante anos trabalharam pelo município, como é o caso da senhora Ana da Costa. Porque eu estou aqui neste município desde 1981. Já estou feliz e agradeço à primeira secretária do partido, que é a 91ª secretária que me elogiou. Muito feliz e tenho a lhe agradecer. É assim, quando nós vamos a um município, não vamos ouvir o que aquelas outras pessoas vão dizendo. Você tem que constatar. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, durante a sua carreira conviveu com o primeiro presidente da República e nesta fogueira de homenagem a Agostinho Neto foi um dos preletores e falou da visão de Neto para Angola. Agostinho Neto era aquela figura que tinha uma estratégia e visão de futuro para Angola, em que, além de querer que o país estivesse sólido, unido e devidamente estruturado, combatia todas aquelas tendências de divisão, do tribalismo, do regionalismo, de racismo e outras tendências que, logicamente, na fase inicial depois da proclamação da independência, o país viveu. Transmitiu a nós, particularmente aos militares, um sentido de liderança e dimensão de luta pela conquista de outros objetivos que não fossem apenas a proclamação da independência, fosse preservar a nossa independência, fosse criar condições para que o país se desenvolvesse, criar condições para que o povo se sentisse livre e bem. A fogueira do herói aconteceu na noite deste domingo no município do Kazenga e juntou na mesma roda políticos e munícipes para refletir sobre o legado de Neto no mês dedicado a esta figura histórica de Angola. E está tudo dito por hoje. Já sabe que é sempre um grato prazer tê-lo aí do outro lado. Cuide do seu coração, esteja atento às doenças a ele associadas, como a hipertensão também e o colesterol alto e outros. Tenha uma noite descansada e conte connosco amanhã às 19h45. Fique bem, boa noite.